Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Dil, sou advogada e ativista contra o tráfico humano toda terça e sexta, fazendo casos solucionados, casos sem solução e também casos de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, não deixa de deixar o like aí, lá no comecinho, que às vezes você para o vídeo no meio, não vai até o fim, para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Vamos ao caso de hoje. Esse caso é bem recente, aconteceu dia 31 de julho de 2022. Num subúrbio pacífico de Strongville, no estado de Ohio, situado aos arredores de Cleveland, tornou-se ali o palco de uma história comovente que abalou para sempre a comunidade. Mackenzie Charillo era de Strongville, em Ohio. Na época dos fatos, tinha 17 anos. Ela morava com seus pais, Natalie e John. Mackenzie estava em um relacionamento com um jovem chamado Dominic Russo, de 20 anos. Eles começaram a namorar em 2021 e eles tiveram um relacionamento bem tumultuado. Eles terminavam e voltavam. O padrão havia se repetido constantemente, né? E aí, esse jovem, ele era um amigo de um outro jovem chamado Davion Finnegan. Então, o Dominique tinha esse amigo, o Davion, que 19 anos, tal, que era um amigo muito próximo. E de acordo com as pessoas contam, o Davion e a Dominique e a Mackenzie estavam em uma festa. E lá eles estavam fumando um pouco daquela erva verde, que eu não posso dizer o nome aqui, na noite que tudo aconteceu. O que aconteceu? Depois de estar lá na festa, beberam todas, fumaram todas, a Mackenzie disse que ofereceu uma carona para o Davion para levá-lo para casa. O Davion foi junto com o casal para aquele sendo levado para casa, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho no tempo para contar a respeito do Davion, quem que é ele. O Davion, ele foi adotado com suas duas irmãs mais novas. Ele foi descrito pelos pais dele como um jovem gentil. Ele tinha muitos amigos, era muito amado por todos ao redor. Ele era o tipo de pessoa que sempre tinha um jeito para ajudar um amigo. Ele era um atleta talentoso e ele tinha sonho de abrir sua própria barbearia algum dia. Já o Dominique adorava jogar basquete e estava no processo inicial de abrir sua própria empresa, uma das quais era uma linha de roupa. Ele também adorava produzir música. Muitas pessoas o descreveram como gentil e com um incrível senso de humor. E ele também era o melhor dos jovens ali, vamos dizer, no sentido de muito alegre, sempre fazendo piadas. Sabe aquele amigo que alegra qualquer local que ele chega? E ele era muito, muito querido pelas sobrinhas dele. Já a Mackenzie era uma menininha mimada, riquinha, problemática, briguenta, né? E eis que, avançando no tempo, no dia 31 de julho de 2022, o serviço de emergência recebeu uma ligação informando que ocorreu um grave acidente de carro. Quando a polícia chegou no local, descobriu um Toyota Camry 2018, que era da Mackenzie, que havia batido na lateral de um prédio no subúrbio de Strongville, em Cleveland. E aí que eles descobriram que esse acidente havia ocorrido 45 minutos, mais ou menos, porque foi quando a primeira testemunha ligou para a polícia. Quando o socorro chegou, eles viram que o carro tinha sido totalmente destruído. Vocês podem ver pelas fotos, foi totalmente destruído. E quando eles olharam os destroços, eles encontraram 3 pessoas dentro do carro. Mas, infelizmente, quando a ajuda chegou, o Davion e o Dominique haviam falecido no local. No entanto, a Mackenzie, ela ainda estava viva, inconsciente. E eles socorreram e ela estava presa no banco do motorista. A polícia se perguntou se era possível que a Mackenzie estivesse dirigindo sob a influência de algum entorpecente. Eles descobriram depois que ela tinha fumado todas, né? A Mackenzie foi enviada para um hospital para tratamento e, milagrosamente, ela não teve ferimento grave. Essa nasceu de novo. Mas ela ficou na cadeira de rodas ali por um pouco tempo, mas se recuperou. A Mackenzie, como eu falei antes, ela era uma menininha autoritária, mimada, riquinha, bem egoísta. Então, ela era um tipo de pessoa que não assumia a responsabilidade das ações dela. Ela sempre meio que se safava de tudo. No hospital, gente, quando a polícia estava conversando com ela, ela pediu para a polícia para apenas revogar sua carteira de motorista por 10 anos. Ela estava preocupada com a carteira de motorista dela. Ela não estava preocupada se o namorado e o amigo dele haviam sobrevivido. Já no início da investigação, a polícia acreditava que a Mackenzie, de alguma forma,
no começo. Ela perdeu o controle do carro dela e bateu nesse prédio. Mas aí muitas perguntas começaram a surgir. Se a Mackenzie perdeu o controle do carro, e como é que isso aconteceu daquela forma? O que estava acontecendo dentro daquele carro para ela ter perdido a direção? Este acidente tinha ocorrido num local que não era perto da casa de nenhum dos três. Então, por que ela estava indo naquela direção? Não fazia sentido. A Mackenzie disse que não conseguia se lembrar do que aconteceu. Ela disse que não tem memória do acidente. Ela disse que havia desmaiado imediatamente. A perícia constatou que a Mackenzie estava dirigindo em alta velocidade, pois através do sistema de computação do carro da Mackenzie, eles verificaram com clareza que houve atraso para desacelerar o carro e que ela acelerou intencionalmente o carro e a velocidade foi tão alta antes dela ir direto para aquela parede e ela fez de propósito. Como chegar a essa conclusão? Foi cronometrado, o carro dela estava primeiramente bem ali devagar, vocês podem também ver pelo vídeo, o carro passeando ali, meio que virando devagar. E eis que foi mostrado que ela estaria dirigindo a 160 km por hora. Ela acelerou na hora que ela estava de frente comigo. E eles também tinham evidências concretas para provar isso. Porque quando o acidente ocorreu, uma câmera de segurança de um prédio capturou tudo em vídeo. Como eu falei, vocês podem ver, né? A velocidade que ela está indo e ela dispara e se choca. E não há nenhum momento a desaceleração do carro. Muito pelo contrário, prova que ela acelerou o carro. Eles apresentaram uma testemunha que ouviu as ameaças da Mackenzie em uma outra circunstância. Uma vez ela estava discutindo e batendo no Dominique com as duas mãos. Dominique estava no telefone com um amigo dele e ela começou a bater. Ela estava dirigindo e ela começou a bater no Dominique. E o amigo dele escutou quando ela falou que ela ia jogar o carro e causar um acidente. Ou seja, que coincidência que tempo depois ela fez o que ela prometeu. Então, o advogado da Mackenzie disse que isso foi um trágico acidente, que não foi um ato premeditado. Depois que a Mackenzie começou a se recuperar do acidente, muitas postagens em seu Instagram e TikTok realmente incomodaram as pessoas. Pessoas da comunidade que a conheciam, da escola, comentaram nas redes sociais sobre o comportamento da Mackenzie. Alguma das postagens dela, ela dizia que seus pais sabiam sobre seus usos de entorpecentes, que sua mãe tirou até fotos dela enquanto ela fumava a tal da erva verde. E a maneira como ela se comportou nas redes sociais após o ocorrido, isso provocou uma indignação, porque as pessoas pensaram que ela simplesmente estava seguindo em frente com a vida delas como se nada tivesse acontecido. Também havia algumas fotos que a Mackenzie postou onde ela e uma amiga estavam vestidas com a fantasia da erva verde para a festa do Halloween. Eu já chego lá. Em 4 de novembro de 2022, a Mackenzie foi presa. Ela enfrentou um total de 18 acusações e também foi acusada pela posse de entorpecentes e também porque acharam cogumelos no carro dela. E provavelmente também, né, ela estava chapada no momento do acidente e após a investigação e da perícia que foi feita e testemunhas, tudo viu que naquele dia, só voltando aqui um pouco, algo não faz sentido. Na festa, todo mundo disse que ela estava bem. Bem assim que eu digo, não havia briga entre o casal, ninguém estava discutindo. Como que em questão de minutinhos que eles saíram da festa, houve uma discussão a tal ponto que ela jogou o carro intencionalmente. Então, mantenham essa informação. Os promotores e o juiz concordaram em julgá-la como adulta, que eu gostei. Quando o acidente ocorreu em 31 de julho de 2022, a Mackenzie tinha 17 anos. Em abril de 2023, via Zoom, a Mackenzie se declarou inocente. A promotoria disse ao tribunal que as evidências no caso indicavam que foram atos intencionais, que a Mackenzie fez tudo propositalmente. E ao jogar o carro,
em direção do muro, ela o fez deliberadamente. A Mackenzie não aceitou um acordo judicial que a promotoria ofereceu para ela, para pegar uma pena menor e tal. E o seu advogado indicou que eles estavam preparados para irem para julgamento. Ela alega para todo mundo que ela não tem memória do acontecimento. Até aí, eu até concordo e já vou dar minha opinião por que ela não tem memória ali daquele momento. Mas o julgamento dela foi marcado para o dia 7 de agosto de 2023. Eles revelaram que a Mackenzie estava dirigindo completamente fora do controle. Os especialistas disseram que, por meio das investigações, eles foram capazes de determinar que a Mackenzie estava com o pedal do acelerador totalmente pressionado, que ela não fez nenhuma tentativa de usar os freios. O analista da equipe de colisão também disse que cerca de um segundo antes do acidente, o volante fez uma curva brusca para a direita de 142 graus, provando a intenção, de chocar-se. O advogado da Mackenzie alegou o movimento do volante não seria possível, já que a Mackenzie tentou desviar um obstáculo inesperado, mas ninguém também achou esse obstáculo, E que por causa disso interferiu repentinamente na direção, como se ela estivesse tentando recuperar o controle do carro. Ela viu algo no meio do caminho, tentou desviar e ela, tentando recuperar o controle, acabou se chocando. Mas, na sua defesa, ele admitiu que o manejo do carro pela Mackenzie foi imprudente, mas não foi um crime, porque aí difere a pena completamente, tá? Quando a promotoria revisou as fotos do carro, do acidente, as fotos das pessoas durante a autópsia, todos no tribunal ficaram extremamente emocionados, incluindo a mãe da Mackenzie e a mãe do Dominique. A mãe do Dominique disse que o casal estava sempre em desacordo, tinham discussões o tempo todo, que as discussões acabavam até ofuscando os bons momentos que eles tinham, que ela também trouxe uma mensagem de texto que a Mackenzie enviou depois do acidente para ela, onde a Mackenzie disse que me lembro de virar por uma rua e então minha visão ficou preta. Não sou capaz de lembrar de nada. Tenho perguntado ao meu terapeuta por que não me lembro. E ele diz que é por causa do trauma. O irmão mais velho do Dominique, o Ângelo Russo, teve sua vez na corte. Ele falou como a Mackenzie e seu irmão estavam constantemente discutindo e que ele testemunhou muitos confrontos negativos entre o casal. Um dos amigos do Dominique, o Christopher Hirsch, também foi chamado para testemunhar sobre um incidente, que foi uma briga acirrada que o Dominique e a Mackenzie estavam travando, e que novamente ela disse, eu vou bater este carro agora. Mas ela não o fez naquela época, quando o rapaz ouviu isso. Então todo mundo começou a se perguntar que poderia sim ter ocorrido deliberadamente. O amigo do Dominique, ele estava no telefone quando ele ouviu tudo isso. E ele relatou à promotoria. A promotoria também trouxe à tona um incidente que ocorreu em julho de 2022 entre a Mackenzie e o Dominique. De acordo com documentos judiciais, em julho de 2022, no mesmo mês que o Dominique faleceu, a Mackenzie fez muitas ameaças contra o Dominique. Alguns vídeos foram recuperados do celular do Dominique e revelaram uma altercação envolvendo a Mackenzie e ele, onde ela repetidamente ameaçava tanto a ele como a propriedade dele. Entende-se ali pelos vídeos que o Dominique não se sentia confortável em deixar a Mackenzie entrar na casa dele. Foi um incidente que ela foi na casa dele e ela queria porque ela queria entrar e ele não queria deixá-la entrar. E ela fez várias tentativas e ele dizia que não, que era para ela se acalmar, mas ela se recusou a acalmar e ela disse que ela iria riscar o carro dele com a chave do carro dela. Então, o comportamento dela começou a ficar errático. Se ele não a deixasse entrar, ela começou ali a fazer a contagem regressiva verbalmente, na tentativa de forçar o Dominique a deixá-la entrar. E repetidamente disse a Dominique que esta seria a sua última chance de deixá-la entrar. E disse, abre aspas, você vai abrir essa porta agora ou vai haver um problema sério,
fecha aspas. Ela ameaçou quebrar a maçaneta da porta e pôde-se ouvir na gravação ela batendo no carro, na porta, danificando a porta também. O Dominique, ele teve que ligar para a mãe dele para pedir ajuda. Devia ter ligado para a polícia, né? E foi aí que a gravação parou. Então, essa gravação foi encontrada no celular. De acordo com os documentos judiciais, a promotoria acreditava que as ameaças, as agressões da Mackenzie contra o Dominique forneciam uma clara perspectiva importante de como a Mackenzie responde em situações que ela está descontente ou em desacordo com outras pessoas. Além disso, haviam evidências que mostravam que ela estava ciente da sua capacidade de causar danos às outras pessoas, especialmente por meio do seu próprio veículo. E como ela poderia usar o poder de ameaça e controle para com o Dominique. Em última análise, eles tinham plena certeza que alguma coisa aconteceu dentro do carro. Alguma briga houve. As evidências confirmam que não houve erro no acidente da colisão. Foi uma ação deliberada da Mackenzie em usar seu carro e acabar com a vida deles. Doutora Esther, uma cirurgiã de trauma do Metro Health System que trabalhou no relatório médico da Mackenzie, também foi uma testemunha no julgamento. Ela disse ao tribunal que a Mackenzie disse a ela e a equipe dela do hospital que ela não se lembrava do que a levou ao acidente. A promotoria também pediu à cirurgiã que lesse parte do relatório médico e ela disse, abre aspas, a paciente começou a chorar ao processar uma perda pesada e uma depressão. A paciente compartilhou sentimentos de tristeza, culpa e vergonha. A paciente afirmou que ela queria morrer e que foi culpa dela que o namorado faleceu. Fecha aspas. Uma das teorias da promotoria era que a Mackenzie estava com medo de que o Dominique fosse terminar o relacionamento com ela. Então, em vez disso, ela resolveu eliminá-lo com o seu carro. E que talvez ela tivesse a intenção também de tirar a vida dela. E o rapaz, o amigo, é o que nós chamamos de efeito colateral, ou seja, estava lá por um acaso, mas ela não se importou com o fato de que ela tentou tirar a vida talvez dela, do Dominique e do rapaz que estava dentro do carro. Porém, algumas pessoas que estavam na mesma festa antes do acidente dizem que não havia nada estranho acontecendo entre o Dominique e a Mackenzie naquela noite. Então, teria que ser algo que teria que ter acontecido no carro. Mas, de qualquer forma, a promotoria tinha evidências ainda mais prejudiciais para provar que era um ato deliberado, premeditado. Haviam evidências de que a Mackenzie havia estado naquela área do acidente apenas 3 dias antes. E eles mostraram os dados ao tribunal no seu telefone celular naquela vizinhança. Aquele local não era perto da casa dela e não era perto da casa dele. Por que o telefone dela estava mostrando que ela esteve naquela vizinhança? Não exatamente naquela rua, mas naquela vizinhança 3 dias antes. Então, a promotoria sugeriu que ela estava familiarizando-se com a cena, com o local, antes do acidente. E ela estava tentando explorar a área e elaborar um plano. Isso é o que a promotoria acredita. Isso eu já não acredito. E eu já vou explicar por que não. Também foi mencionado que talvez a Mackenzie estivesse tentando tirar a vida dela também, como eu falei. Mas, por acaso, ela sobreviveu. O advogado dela disse que ela não queria tirar nem a vida dela, nem a de ninguém. O advogado desenvolveu uma tese que a Mackenzie tem uma doença chamada Síndrome de Taquicardia Ortostática Pós-Pastoral. Isso é uma condição que causa tontura, e ela tem realmente isso. Muitas pessoas sentiram que o testemunho da mãe da Mackenzie foi outro exemplo da sua mãe tentando desculpar o mau comportamento da sua filha, porque a mãe dizia que a filha sofre dessa doença e ela pode, no momento de tontura, perder a direção e talvez é o que acreditava que isso tinha acontecido. A mãe da Mackenzie disse ao juiz, no dia da sentença da Mackenzie, abre aspas, este foi um acidente terrível, trágico e de pesadelo. Aconteceu, mas ela não tem memória
Ela nunca vai se recuperar emocionalmente ou fisicamente disso. Ela quase morreu também, fecha aspas. E continuou dizendo, abre aspas, ela nunca tiraria a vida do amor da vida dela. E por 3 meses depois do acidente, ela só usava as roupas dele. Ela só ouvia as músicas que ele escreveu. Ela ficou debilitada na cama por 3 meses e fez ao redor dela como se fosse um santuário, com fotos dele e dela para todos os lados, as coisas que ele gostava. Ela chorou por 3 meses, fecha aspas. A mãe dela dizendo que não foi deliberado. Mas aí a mãe disse, por que aquelas fotos de Halloween, ela vestida de erva verde, e o que ela estava comemorando o Halloween 3 meses depois do acontecido? A mãe dela disse que a Mackenzie estava na cama 3 meses, só chorando, ouvindo música, vendo fotos. E ela havia sido convidada para a festa de Halloween. E a mãe dela disse, vai se divertir um pouco, mesmo que seja um momento. E que a incentivou a ir. E ela disse que ela e o marido a levaram e a trouxeram para casa. E que ela só precisava de 1 minuto de diversão por ter perdido o seu mundo inteiro. A Mackenzie na festa, nas fotos, ela estava com 3 amigas, né? E as fotos, pelo jeito que rolou lá, estavam uma alegria só. E a mãe dela disse, abre aspas, eu estou pedindo clemência, porque isso foi uma ação trágica da qual ela não se lembra. E Davion era um novo amigo. Aí a juíza interrompeu e falou, o que isso significa? Porque ele é um novo amigo, a vida dele não vale nada? Aí ela se desculpou, dizendo que ela não estava minimizando o ocorrido, dizendo que ela conhecia o Davion há pouco tempo, então a vida dele, claro que valia muito. Mas do jeito que ela falou, né? Tipo assim, ela conhecia o Davion há pouco tempo. E daí? Por causa disso tem o direito de tirar a vida do rapaz junto, né? Aí ela pediu desculpa e disse que todos os 3 se adoravam, passavam o tempo todo junto. A Mackenzie implorou misericórdia para a juíza e disse, se dirigindo à família do Dominique, abre aspas, sinto muito. Espero que um dia você possa ver que eu nunca deixaria isso acontecer ou faria de propósito. Eu gostaria de poder lembrar o que aconteceu. Sinto muito, estou com o coração partido. Amo o Dominique. Éramos amigos e terminamos como almas gêmeas. Eu gostaria de poder tirar toda a sua dor e sinto muito pela sua família, fecha aspas. Para a família dela, ela disse, abre aspas, obrigada pelo apoio e todo o amor que vocês me dão. Obrigado por lutar comigo. Eu amo todos vocês, fecha aspas. E aí, quando chegou a hora da sentença, a juíza não mediu palavras. Abre aspas. Hoje é a sentença da ré pelo homicídio proposital e intencional do Davion e Dominique. E, de certa forma, é a segunda vez que suas famílias são reunidas novamente para lamentar. E também é um dia em que a família da Mackenzie sofrerá pelo futuro da sua filha. Todas as 3 famílias e os amigos dessas famílias estão sofrendo e todas as suas vidas foram irrevogavelmente alteradas por causa das ações da ré. As consequências colaterais de uma intenção egoísta e uma decisão cruel da Mackenzie irão ondular para sempre no tempo. Literalmente, ela mudou a história, porque 2 jovens faleceram. Suas mortes foram horríveis, aterrorizantes, trágicas. Direi novamente, se qualquer pessoa razoável revisar o documento 802, não pode haver dúvida em sua mente sobre o que aconteceu naquela noite. Não há dúvida do terror absoluto das 2 pessoas dentro daquele carro. A ré controlou todos os eventos. Ela escolheu o dia especificamente, ela escolheu uma data pouco antes do seu aniversário de 18 anos, ela escolheu dirigir o carro, a hora de dirigir o carro, ela escolheu uma rota obscura, previamente explorada através de uma rodovia. Ela escolheu o alvo a atingir, ela escolheu os meios e o método a seguir. Ela planejou e executou propositalmente os eventos de 31 de julho
de 2022. Fecha aspas. A revisão das evidências apoia as descobertas factuais e o depoimento forense e o depoimento do socorrista. O depoimento dos médicos do pronto-socorro que trataram dela disseram que ela disse que o namorado perdeu a vida por causa dela. Mas ela disse no primeiro momento, desde aquele minuto, eu não tenho memória do ocorrido. E isso, gente, é muito comum. Pode ter sido um ato deliberado naquele momento, uma briga no carro, quis acelerar, jogar? Pode. Ela pode ter perdido a memória depois para lembrar que tudo aquilo ela quis fazer. Mas ela perdeu a memória? Sim, é possível. Isso acontece muito. O depoimento de um funcionário do DMV é o local onde as pessoas pegam carteira de motorista. Ele disse que ela forneceu provas dizendo que ela não tinha nenhuma condição médica para solicitar sua carteira de motorista e que sua mãe assinou e atestou. Porque vocês lembram que a mãe disse que ela tem uma doença? Mas quando ela foi pegar a carteira de motorista, tem o pedido. Tem alguma doença, alguma coisa? Ela disse que não. E a mãe dela assinou. Então, a Mackenzie, ela acabou renovando a carteira de motorista dela e, novamente, ela negou qualquer condição médica. Não houve nenhum indício de que o problema que ela tem de saúde teria causado esse acidente. Então, é muito importante lembrar que a Mackenzie, ela colocou nos documentos que ela não tinha doença nenhuma. Existe a doença? Existe. Mas, em primeiro lugar, ela já negou, e também os advogados não trouxeram nenhuma prova, nenhum laudo, nenhum perito, nenhum forense ali para dizer, não, naquele exato momento isso aconteceu, blá, blá, blá. Ficou só mesmo uma alegação. Ah, ela tem essa doença, então talvez ela perdeu os sentidos, ficou tonta. Então, isso aí não serviu muito para a defesa dela, tentando excusá-la da responsabilidade. Há apenas uma pessoa que é responsável pela dor causada, e essa pessoa, com certeza, é a Mackenzie. Na verdade, a gente não pode nunca, né, controlar as intenções do outro. E quando há uma intenção proposital de ferir alguém, muito menos ainda. E aqui entra a minha opinião. Eu não consigo acreditar que ela, 3 dias antes, tenha ido naquele local, muito longe da casa, muito longe não era perto da casa dela, para sondar o local, ver se eu realmente posso aqui jogar o carro daqui 3 dias neste muro. Ah, vou fazer isso 3 dias antes de completar 18 anos, porque depois de 18 a pena vai ser justa. Eu não consigo acreditar nisso. Sei lá, a menina pode ter pegado outro caminho, gente. Quantas vezes você faz um caminho que não é perto da sua casa, mudou, quero comprar não sei o quê, vai não sei aonde. Ela pode muito bem ter passado naquele local. Eu, particularmente, não acredito que o crime seja deliberado, tá? Eu acredito, sim, que houve alguma discussão dentro do carro, houve uma briga muito feia ali dentro, e ela, assim, com raiva, não acredito que foi um acidente, ela com raiva enfiou o pé no acelerador e se jogou. Ela tinha intenção de tirar a vida dela? Tinha intenção de tirar a vida dele e do avião? Não acredito, mas obviamente que a ação dela causou isso. Porque você está num momento de briga, num momento de doideira ali, brigando, tal, eu vou enfiar o pé no carro, e faz. Fez por fazer. E no fundo acabou tirando a vida de 2 pessoas por causa de um ato impensado. Eu não acredito que foi um ato deliberado, mas isso também não muda a culpabilidade dela. Eu acredito piamente que ela é culpada, que ela merece passar muitos anos na cadeia. Ela foi sentenciada à prisão perpétua, mas com chance de liberdade condicional após 15 anos, ou seja, daqui 15 anos ela poderá sair. Mas ela também poderá sair daqui 20, 30 ou 40, ou poderá nunca sair. Mas deve haver uma mudança incrível na vida dela para que ela possa sair daqui 15 anos. A juíza disse, finalizando, abre aspas, entendo que a dor nesta sala quer que eu imponha a sentença mais dura, mas não acredito que essa seja a sentença apropriada, porque acredito que a Mackenzie não sairá daqui 15 anos. Fecha aspas. A juíza não acredita que ela sofreu o tal do desmaio por causa da doença que ela tem, que é chamada POTS, P-O-T-S. Essa doença faz com que a pessoa perca tônus muscular. Então, a pessoa acaba perdendo o controle, né? E pode ser o que foi, que eles estavam dizendo que aconteceu.
Acontece que o pé dela estava no pedal de aceleração. E se houve realmente essa queda causada pelo POTS, o pé dela não estaria no acelerador porque ela haveria perdido o tônus muscular. Então, o pé dela, vamos falar em uma linguagem mais simples, estaria totalmente afrouxado. Não estaria no acelerador. Eu acredito que ela enfiou o pé porque quis mesmo. O pai do Dominique disse algo que me chamou a atenção. Abre aspas. É horrível para todos. Sim, perdi meu filho. É mais difícil para a nossa família. Muito difícil. Mas não quero que o resto da vida dela seja arruinado também. Isso não vai me fazer sentir melhor. Fecha aspas. A Mackenzie, ele depois continuou dizendo que ela já sofreu o suficiente sem ser presa. E ele disse uma coisa que ainda me chocou ainda mais, abre aspas. Ela é apenas uma criança. Ela estragou tudo. Ela fez uma escolha estúpida, mas agora seus pais estão destruídos. Sua família também. Fecha aspas. Ele que diz que quer vê-la obter ajuda profissional do que ser presa. Eu já discordo com ele. Um homem é uma nobreza, né? Porque ele também não é assim. Esse é o pai do Dominique, já totalmente diferente do pai da mãe, né, dele, que acredita que no mínimo tinha que ser pro resto da vida. Não acredito que ela também só mereça obter ajuda profissional. Ela não é nenhuma doente mental. Ela é uma menina mimada, faz tudo quando quer, do jeito que quiser. A mãe não teve controle nenhuma. Mãe tirando foto dela fumando a erva verde, colocando no Instagram. Aquelas baixaria toda, colocando nas redes sociais que ela fuma o baseado e nada acontece com ela, que ela pode tomar 1 milhão daquelas coisas, não acontece nada com ela. Ou seja, a mãe vendo tudo aquilo na internet, tudo aquilo lá no Instagram dela. Nunca fez nada. Então, na minha opinião, eu divido a minha opinião um pouco mais com ele do que com a juíza. Eu não acredito que ela tenha ido nas redondezas lá verificar. Vou aqui, daqui 3 dias, tirar a vida dele. Vou ficar mais velha daqui a pouco, melhor tirar com 17. Não acredito. Eu acredito sim, saíram da festa, brigaram, aquela coisa arada feia. Ela pega, enfia o pé no carro e se joga no muro. Não pensou o que podia acontecer com ela. Não pensou o que podia acontecer com ele e nem com o amigo dele. Aí eu concordo com o pai dele. Ela estragou tudo. Ela fez uma coisa estúpida. Ela fez uma escolha estúpida. Eu acredito que foi isso. E merece sair livre por causa disso? Não. Ela tem 17 anos. Eu acredito que se ela passar uns 25 anos na prisão, seria o suficiente. Eu não estou aqui alegando que porque ela é menor de idade, porque tem pessoas que com 15, 16 anos de idade pegam prisão perpétua nos Estados Unidos, mas porque cometeram crimes bárbaros. Vai falar, mas morreu alguém, não importa que seja bárbaro ou não bárbaro. Morte é morte. Mas, eu, falando como advogado, de um ponto, vamos dizer assim, se eu tivesse a visão de defesa, eu diria que foi um ato totalmente impensado, irresponsável e que custou a vida de 2 pessoas. Ela estragou a vida de 3 famílias, porque a família dela também está envolvida nisso. Eu acredito que o que aconteceu naquele dia foi tudo impensado. Então eu diria que se ela ficar uns 25 anos presa, eu acho que ela tem grande chance de reabilitação. Eu não acredito que ela tenha a memória do ocorrido, porque eu falei, isso é muito, muito comum diante de um trauma, a pessoa perder a memória. E outra coisa, geralmente uma pessoa, quando ela pratica um crime ou tem um acidente, o que ela fornece às autoridades, aos médicos primeiro, é a verdade. E ela já de cara, ela dizia que ela não lembrava do que tinha acontecido, ela não lembrava. Ela chegou até a dizer depois que ela queria que fizesse até regressão para que ela saber, né, o que aconteceu, porque ela não lembra. A psicóloga dela também diz, a própria médica que atendeu ela disse que ela não lembra. Eu acho que a pena de 15 anos da prisão perpétua foi justa. Mas eu acho que não deveria ser aos 15 anos, talvez aos 20, 25 anos de prisão. A juíza deu um mínimo de 15 anos de prisão, mas a juíza diz que duvida que
que ela vá se sair com 15 anos de prisão. Mas se ela tiver um bom comportamento, sim, ela vai sair. E vai sair super jovem, vai sair de lá da prisão, tem o quê? 30 e tantos anos, tinha 17 na época, pega 5, pegou 15, sai jovem, dá para fazer a vida, casar, ter filhos, né? É a história de hoje. Eu queria ouvir de vocês. Qual é a pena que vocês acham que a Mackenzie merece? Não esqueça de deixar o gostei aqui para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.